Desde 1844, estamos vivendo o tempo do fim e uma pergunta tem sido feita por milhares de pessoas ao redor do mundo. E a pergunta é: como devemos enfrentar o tempo do fim? Como devemos nos portar diante dos acontecimentos dos eventos finais? Como devemos encarar o cumprimento das profecias dos últimos dias? Será que a Bíblia nos ensina? Será que a Bíblia nos responde? Será que a Bíblia tem resposta para essa pergunta? Quando você se depara com a situação, o fim está vindo, você faz a pergunta: o que fazer? Temos experimentado dias difíceis, confusos, turbulentos, com a sublevação da natureza, enchentes, inundações, furacões, terremotos. Satanás tem arrastado para a destruição suas vítimas engolfadas no ateísmo e no ceticismo, aumento das epidemias, chegadas de pandemias. E a grande pergunta é: como você tem enfrentado os últimos dias? Muitas pessoas enfrentam com pavor, medo e terror. Mas Deus, em sua palavra, deixou-nos a orientação. Qual foi a orientação de Deus para como seu povo deveria viver nos últimos dias? Como o povo de Deus deve encarar o tempo do fim com todos os acontecimentos proféticos? A Bíblia nos ensina nos evangelhos o sermão profético onde Jesus deu a orientação. Em Mateus 24, Jesus apresenta os sinais e faz um alerta. Em Marcos 13, Jesus apresenta os sinais e apresenta um sinal amarelo. E em Lucas 21, Jesus apresenta os sinais do tempo do fim e dá uma orientação. No versículo 28 de Lucas está a orientação de Deus para o seu povo nos últimos dias. E diz assim: ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. E há uma pergunta gerada por essa mensagem da palavra de Deus. Se nos últimos dias haverá acontecimentos tão catastróficos, por que eu deveria ficar alegre? Por que deveríamos exultar? Por que deveríamos erguer nossas cabeças? O sentido do cumprimento da profecia é apontar o tempo precioso da volta de Jesus. Mas existe uma estratégia de Satanás. A mesma estratégia que Satanás usou no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 3, nos versículos 1 em diante, quando Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus, Deus foi lá no jardim como era de costume todos os dias. Deus chegava no Jardim do Éden e conversava com Adão e Eva. E a conversa de Deus com Adão e Eva, com o casal, tinha o objetivo de manter um relacionamento entre criatura e Criador. Era o estabelecimento da felicidade eterna. Deus concedia sentimentos ao casal: paz, alegria, felicidade, vontade de viver, em cada visita que Deus fazia. Mas a Bíblia mostra no capítulo 3, a partir dos versículos 1 em diante, mais precisamente versículo 8, que algo diferente aconteceu em um daqueles dias. Quando Deus chegou, ouviram a voz do Senhor Deus, versículo 8 diz, que andava no jardim pela viração do dia. Como de costume Deus chegou. Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E Deus chamou o casal. No versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? E ele respondeu. Adão, naquele momento, confessou algo que estava acontecendo com ele. Adão estava com um sentimento estranho que ele nunca havia experimentado. Porque nas visitas de Deus, Deus trazia alegria, felicidade, paz, harmonia, desejo de viver. E naquele momento Adão se sentiu atraído por um sentimento que ele jamais havia conhecido. E ele confessa para Deus, no versículo 10,
Ele diz: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, ele completa aqui, tive medo. O medo foi um sentimento novo, que não foi trazido por Deus. No momento em que Adão e Eva experimentaram das árvore da ciência do bem e do mal, o objetivo de Satanás não era apenas que o casal comesse o fruto, mas a oportunidade que ele teria agora, através do livre-arbítrio, de colocar alguns sentimentos que eles não conheciam. E o medo foi o sentimento que Satanás colocou no casal naquele dia. Satanás provavelmente deve ter imaginado que para destruir a vida do casal, dali por diante, ele só precisava colocar esse sentimento, o medo, e o medo seria encarregado de fazer todas as outras misérias, catástrofes na vida de Adão e na vida de Eva. A Bíblia também conta relatos de outros personagens bíblicos. Em Gênesis 21, versículos 15 a 19, nós lemos a história de Agar. Agar, ela teve que sair da casa de Abraão e Sara, porque haviam tido alguns problemas e Ismael não era o filho da promessa. E a Bíblia conta que Agar saiu pelo deserto. E num dado momento, o cântaro de água que Agar levava começou a secar. E ela diz aqui em Gênesis capítulo 21, verso 15, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se mais ou menos a uns 50 metros, a Bíblia fala um tiro de pedra, a distância dela entre ela e o menino, e assim ela aguardava o momento que o menino fosse morrer, porque não havia mais água para beber. Mas naquele momento ela faz uma oração, e o menino chora. E a Bíblia diz, no versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor veio até onde estava Agar. E o anjo do Senhor disse então para Agar a mesma frase que Deus disse para Adão e para Eva, quando Adão confessou que tinha tido medo e tinha se escondido de Deus. O anjo do Senhor disse a Agar, Gênesis 21, 17, não temas. E o interessante, quando o anjo do Senhor disse não temas, ele disse para Agar, ergue-te, levanta-te, e levanta o rapaz e segura-o pela sua mão. Versículo 18. Deus não fez nenhum milagre ali naquele momento. Deus trouxe através do anjo a mesma mensagem que ele trouxe para Adão e para Eva para afugentar a grande estratégia de Satanás. E quando Deus disse para Agar, não temas, ela levantou seus olhos e diante dela já havia a solução. Já havia um poço. Está escrito em Gênesis 21, verso 18. A grande pergunta é por que Agar não enxergou o poço de água, não enxergou o poço no momento em que ela estava com medo. Antes que o anjo dissesse a frase não temas, o medo afugenta de nossos olhos aquilo de bom que Deus tem colocado em nossa frente. E muitas vezes traz o terrorismo e o pânico. A Bíblia também conta a história dos discípulos quando Jesus Cristo estava com a grande multidão. Jesus disse, vão para o outro lado e depois eu encontro com vocês lá. Mateus 14, versos 22 a 32. E Jesus se demorou um pouco com a multidão e quando ele voltou, já havia caído a penumbra da tarde. E os discípulos veem Jesus de longe, segundo o texto, e dizem, será que é um fantasma? E Jesus se aproxima deles. Aqui em São Mateus 14, o relato mostra que Jesus se aproximou deles e disse, sou eu. E mais uma vez ele diz a frase, não temas. Mateus 14, verso 27.
Naquele momento, quando Jesus Cristo disse: "Não temas", Pedro andou sobre as águas. Os discípulos se aquietaram no barco. E Jesus não acalmou a tempestade nesse momento. Há um outro relato bíblico que diz que Jesus acalmou a tempestade, mas ele estava dormindo no barco. Nesse momento que Jesus andou sobre as águas e Pedro andou sobre as águas, não houve um milagre para acalmar a tempestade. O relato bíblico não diz isso, mas apenas Jesus disse: "Não temas". O problema dos discípulos naquele momento não era a tempestade, não era o mar agitado. Um pescador está acostumado com o mar agitado, com águas agitadas e com ventos tempestuosos. O problema estava dentro deles, o problema estava no coração, no pensamento, nas emoções, que foi a grande estratégia de Satanás lá no Éden. Foi acabar com as emoções do casal. E a partir do momento que você tem as suas emoções abaladas, tudo na sua vida pode trazer sérios problemas. Aqui nesse texto, Jesus nos ensina que os acontecimentos do tempo do fim não devem ser novidades para o seu povo. Tudo que está acontecendo atualmente, o mundo paralisou por conta de um vírus. Mas isso não deve trazer terror nem pânico ao povo de Deus. E nós encerramos com Lucas, com o versículo que nós iniciamos de Lucas, capítulo 21, onde Jesus diz: "Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça." Mas por quê? O versículo completa: "Porque a vossa redenção está próxima." Novamente a este mundo, só pra nos buscar. Quanto tempo mais vamos aguardar até a chegada deste momento, para que conhecemos seja transformado pra melhor. Não demores em vir, Jesus, o coração está apertado. Não queremos mais viver num mundo que não nos dá. Mas viver em meio a tanto pecado. Há muito tempo uma promessa nos foi feita por Jesus, de que viria novamente a este mundo, só pra nos